Olá, boa noite a todos que estão nos ouvindo, as famílias, a todos os participantes. É um prazer enorme estar aqui. Eu sou Ivone Dirame, diretora do Colégio GV-Coque, escritora da metodologia 1, 2, 3 e 9, Estratégia Educacional. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Laís Berti da Silva, sou professora há mais de 10 anos e coordenadora com uma longa experiência na educação. Laís, é um prazer estar aqui essa noite para a gente trocar umas ideias sobre educação, sobre o nosso trabalho aqui na nossa escola, na metodologia 9123, Estratégia Educacional, e poder compartilhar essa grande experiência que temos com todos que nos ouvem. Essa é a melhor maneira de trabalhar a educação. Vamos divulgar para ajudar muitas pessoas. Dona Ivone, o prazer é todo meu compartilharmos experiências importantes na área da educação. E falando em conquistas, gostaria de apresentar o prêmio que o colégio ganhou de qualidade de ensino, de atendimento, né? Um prêmio muito importante. Um orgulho, Laís, isso para a nossa escola. É um prêmio regional, como você disse, primeiro lugar destaque em 2021, qualidade de atendimento. Então, isso traz o mérito que os nossos colaboradores trabalham. É um prêmio que nós duas devemos compartilhar com todos, alunos e colaboradores. Parabéns à nossa equipe. É um trabalho realmente em equipe, né? Trabalho de excelência, onde nós realizamos aí reuniões semanais com os professores. A equipe está muito bem alinhada para realizar aí esse projeto, tanto com o COC, tanto com o Inove. Exatamente, o nosso trabalho é direcionado à educação, para o bem-estar dos nossos alunos, porque nós queremos ver os alunos, além de serem inteligentes, protagonistas e felizes. Isso é muito importante. Sim, Dona Ivone, realmente. É muito importante podermos compartilhar dicas importantes sobre a educação, essas experiências que o público que está nos acompanhando pode aí adquirir. Com certeza, e olha, pode fazer perguntas no chat, que nós vamos respondê-las com muito carinho. Com certeza. Convido agora a senhora para falar um pouquinho conosco sobre um tema muito atual, que é a parceria entre a escola e a família. Dona Ivone, nos reunimos aqui quinzenalmente para falar de assuntos importantes sobre a educação infantil. Esses assuntos ajudam muitos pais de crianças de 3 a 8 anos de idade. E falando sobre a parceria entre família e escola, qual é o papel da família no desenvolvimento da aprendizagem? Laís, o papel da família é primordial, porque se a família ficar participativa no dia a dia, no cotidiano da criança, isso já é um ponto a mais para cada família que faz isso. Por quê? Quando você participa com seu filho, quando você acompanha o que ele está fazendo, você está valorizando, você está motivando, e isso faz com que a autoestima da criança aumente. Aumentando a autoestima, ele passa a ter mais conhecimento, mais autonomia, e com o tempo ele vai se tornar independente. Os pais não vão precisar ficar a vida inteira fazendo isso, né? Os pais precisam valorizar o momento inicial da alfabetização, estar ali do lado. Eu falo que os pais estando próximos dá segurança às crianças, né? Com E elas certeza. se sentem mais seguras, protagonistas e autônomas. Muito legal. Por que a família é peça principal na fase da alfabetização? Eu vejo a família como peça principal, porque família e escola é um elo, e eles têm que estar ali ligados. Não adianta a escola fazer um ótimo papel se a família não desempenha o seu, que é elogiando, ficando próximo, fazendo com que o aluno se torne no seu dia a dia um aluno em residência, ou seja, um filho que estuda certinho e faz os deveres de casa. Para isso, tem crianças que têm dificuldades. Os pais devem procurar ajuda. Eles devem trazer brinquedos pedagógicos, eles devem trazer estratégias diferenciadas. Hoje nós temos o Google, né? O YouTube, o canal nosso mesmo, e outros canais de educação que ajudam tanto os pais. Então eu vejo essas ferramentas educacionais de multiuso,
Ou seja, o pai tem que inserir isso na vida da sua criança. Ele tem que estar olhando o que a criança faz e não deixar só aquilo. Contar uma história, ler um texto, pedir para fazer uma pesquisa. Se é alfabetização, recorta letras, faz colagem, brinca com brinquedinhos pedagógicos, de empilhar, de montar, de raciocínio lógico. A família tem que procurar ajudar. Ajudar a estimular o conhecimento que está sendo aplicado pela escola. E não só ficar naquilo, ir além, buscando ajuda em outros meios. Realmente. Como os pais podem mostrar interesse pela aprendizagem dos filhos? Eu vejo que todo pai mostra interesse a partir do momento que ele tem um diálogo em casa. Se ele tem um diálogo colaborativo com a sua criança, se ele é uma pessoa calma, tranquila, que incentiva a criança, hoje como foi o seu dia, meu filho, minha filha? Aí tem pai que não sabe explorar, então comece com essa pergunta. Como foi seu dia na escola hoje? Conta para mim, o que você aprendeu que você mais gostou? Uma frase que você mais gostou? A palavra que o seu amigo falou para você que você mais gostou? E a que você não gostou? Por que a que não gostou? Porque a gente precisa trabalhar as habilidades socioemocionais com as nossas crianças. E o poder do argumento vem quando o pai é um pai prestativo no que acontece no dia a dia com o seu filho e ele é motivador de um diálogo. E aí ele entra no conteúdo, ele explora o conteúdo, ele vai um pouquinho além e ele traz sabedoria para aquela criança e protagonismo. Dona Ivone, nós como profissionais da educação, nós sabemos que quando a família está presente, né, na vida escolar dos filhos, eles realmente se sentem mais motivados a aprender. Né? Isso é fato. Fato, pesquisado, comprovado, a gente sabe enquanto professoras, enquanto pedagogas, principalmente na área de gestão e coordenação, onde nós conversamos com as famílias, nós sabemos o quanto isso é importante. As famílias estarem presentes na vida cotidiana do seu filho, não só da escola, nas emocionais, nas familiares, na comunidade, estar presente, família, em todos os momentos. Dona Ivone, a senhora citou as ferramentas tecnológicas, que realmente elas servem aí de aliadas à educação. Pensando nisso, de que forma essas ferramentas devem ser utilizadas de forma aliada aí das famílias na aprendizagem dos filhos? Laís, as ferramentas educacionais são porque enriquece o cotidiano dos nossos alunos. Como inseri-las, né? Na alfabetização, o professor ele dá uma aula lúdica, criativa, contando histórias, traz uma proporção de partes de filmes, ele traz brincadeiras, jogos lúdicos, inserindo ali algo que ele use o computador, o tablet, ele pode passar aplicativos de celulares para os pais usarem. Sim. Então tem que trazer uma tecnologia, porque essa tecnologia, quando bem trabalhada, ela vai desenvolver o cotidiano da criança, o protagonismo e o raciocínio lógico. Agora, se ela não for bem trabalhada, nós sabemos que todas as crianças vão usar celulares. E eles vão jogar aquilo que eles encontrarem. Então, pais, famílias, usem aplicativos educativos, usem jogos educativos, plataformas educacionais. Hoje tem tantas no mercado, o Inove é uma que logo chega para vocês, mas antes da nossa chegar já tem tantas, né? Então a gente deixa aí um conselho, procure plataformas educacionais, jogos educativos, escolas que usem tecnologias educacionais. Eu vou citar exemplos de robótica, o inglês tem plataforma educacional, toda a metodologia tem plataforma com brincadeiras, histórias, revisão de conteúdos na parte lúdica para alfabetização. Então, ao escolher uma escola, seja ela pública ou não, todas devem ter plataforma educacional. Haja vista a pandemia, que nós vimos que todas tinham, né? Tanto a pública quanto a particular. E isso deve ser levado para a residência. O pai deve pegar esses links, pegar essas plataformas, fazer consultas e oferecer ao seu filho. E o importante, Laís, monitorar o tempo. Não pode deixar à vontade.
Realmente. Eu vou puxar um gancho aí do que a senhora disse, vou trazer para a nossa realidade aqui no colégio, onde nós temos todas as salas muito bem equipadas, né, ferramentas tecnológicas muito bem preparadas para melhor atender os alunos. E aqui nós trabalhamos com as tecnologias a favor da educação, onde os alunos sabem usar de forma pedagógica os aparelhos, os celulares, a lousa digital, os professores são muito bem preparados. Com certeza, e esse conselho que você deixou aí para a família como exemplo, eu reforço. Porque se nós, professores, soubermos usar as ferramentas tecnológicas, seja ela o celular que a criança tem, a favor da educação, com tempos, com limites. Agora vamos pegar o celular e vamos trabalhar este assunto. Assim o professor tem que falar para o aluno. Agora nós vamos trabalhar meio ambiente. Vamos fazer uma pesquisa sobre o meio ambiente. E ali todos pesquisam. Agora vamos fazer uma mesa redonda. O que você achou de importante sobre o meio ambiente? E você? Qual foi o item? E você? Ou seja, um diálogo usando as ferramentas. Acabou o diálogo, vamos desligar o celular e vamos fazer agora um conteúdo aqui, uma explanação na nossa lousa digital, ou no giz, ou um desenho, uma maquete sobre o meio ambiente. Isso é protagonismo, usar uma ferramenta educacional. Passa um aplicativo para estudar em casa e vamos complementar o meio ambiente. Nós chegamos até esse ponto, agora fica de pesquisa em casa, em sua residência, esse aplicativo, e cada um vai trazer uma frase sobre esse contexto, você sobre esse grupo sobre esse. Junta ali 3 grupos e faz um debate no outro dia. Interessante, e nós fazemos isso, né, Laís? Diariamente. Diariamente. Esse é o diferencial que as crianças gostam. Nós precisamos tirar do mercado da educação o tempo antigo, lousa e giz. Isso não existe mais. Realmente. Dona Ivone, a senhora tem 3 filhos. Não é mesmo? 3 meninos. A senhora consegue falar um pouquinho de como foi o acompanhamento da aprendizagem deles? Laís, meu mais velho tem 27 anos, né? E depois eu tenho outro já praticamente com 26 e outro com 20. Então, são homens hoje. Então, no meu tempo, não tínhamos a tecnologia que temos hoje. Sim. Nós não tínhamos a internet que temos hoje. Porém, naquele tempo, eu usava brinquedos lúdicos. Através do lúdico, eu comecei a melhorar a vida escolar dos meus filhos. Revistas, jornais, pesquisas em livros, brinquedos com tapoer, com pedaços de cartelas de ovos para fazer contagem. Elementos do dia a dia, Elementos né? do dia a dia, tampinhas de garrafa. Brincava, brinquedos dos meus filhos, eles sabem, já são homens hoje, eram todos pedagógicos. Raramente eles ganhavam alguma coisa que tinha controle remoto, alguma coisa assim. Era muito difícil ganhar um daquele. E não era porque eu não queria dar, eu não achava importante, não comprava. Eles não tinham vontade muito de brincar com brinquedos eletrônicos, porque o prazer era construir. E um deles adorava desmontar, montava e desmontava muito. Eu sempre deixei, incentivava. Eu falo que os pais devem brincar, oferecer o lúdico e não precisa gastar dinheiro para oferecer o lúdico. Sim. Você tem uma filha, você sabe disso. A gente sabe que a rotina é cansativa, né? Mas temos que aí deixar um tempinho diário para passar ali realizando as atividades escolares, brincando, dançando, participando dessa rotina escolar, né? Exatamente. Você falou tudo, Laís. E um conselho que eu dou aos pais. Não que nós duas sejamos exemplos, não é isso que eu quero dizer. Todos os pais erram, mas ao errar nós aprendemos. Então não deixem de fazer o melhor pelo seu filho pelo medo de errar. É um conselho que eu deixo. Brinquem bastante, porque quando a gente erra, a gente pede desculpa e corrige o erro e revisa com o filho ou com a filha. E o diálogo é o mais importante, porque você está ensinando a habilidade emocional. Está ensinando o crescimento no diálogo familiar. Então, o pai e a mãe, ele tem sim que sentar no chão, no tapete da sala, em cima da cama, é onde ele necessita ter um diálogo gostoso com a sua família. Ah, mas é ali naquele cantinho, então vamos ali naquele cantinho e vamos brincar ali. Isso é muito importante, traz protagonismo, traz desenvolvimento, raciocínio lógico
traz habilidade socioemocional e traz amor e união em família, que é muito importante. A senhora citou mais uma vez a formação socioemocional da criança. Qual a importância da família nesse aspecto? Vamos começar na educação infantil. Vamos falar das emoções básicas, Laís. É importante o diálogo familiar para vocês, famílias, ensinarem seus filhos a aprender a lidar. Eles têm que aprender isso. Olhar para o sentimento raiva e trabalhar com isso. Sentimento medo, então vamos lá. Raiva, medo, tristeza. Essas três, tem famílias que não gostam nem de falar para a criança, mas tem que falar, tem que perceber quando a criança está tristinha e perguntar o porquê. O que aconteceu? E dali surgir um diálogo para levantar o astral da criança e mostrar para ele que tristeza tem alegria. E aí, a cada passo que ele está ali, ele vai perceber que ele tem algo para modificar aquele sentimento, que às vezes é triste, é ruim, mas daqui a pouco vai se tornar saudável. E todo mundo passa por isso. Eu já passei, você passou, passamos no dia de hoje, passaremos no dia de amanhã, passamos no passado, né? E quem não aprendeu a lidar com as emoções tem que aprender. E depois lidar com a alegria, lidar com o amor, a felicidade, o afeto é muito importante. E quando você lida, conversa com a raiva, a tristeza e o medo, na sequência vem as emoções boas. E ali a gente já aprende que a criança tem que entender o que é isso, ele tem que entender que todos têm este sentimento, inclusive os animais. A gente pode puxar um diálogo quando o gatinho está triste. No nosso material 1, 2, 3 e 9, tem o Luke, né, Laís? Isso, que ele adora os animais. E aí ele sempre traz o protagonismo dos animais para as aulas e eu digo para os pais, traga o protagonismo dos animais que brincam, que às vezes late, mia, fica triste, emburradinho num canto, quando a bolinha sai longe de um gatinho. E aí você vai trazendo comparações porque a criança estava triste naquele momento, olha o seu gatinho também estava e agora ele está pulando. E você, o que vai fazer agora para ficar feliz, né? Ah, eu gostaria de fazer isso. Então, vamos pensar que para acontecer isso, nós temos que melhorar esta parte aqui. E nunca é lógico ceder tudo que a criança precisa, né? E sempre pôr limites e no limite trazer a conquista. 2 pontos muito importantes disso que a senhora acabou de comentar é trabalhar a tristeza, realmente o medo, para que a criança saiba lidar com as frustrações que acontecem. Exatamente, né? Laís, as frustrações são ótimas e quem trabalha na infância lidando as frustrações terá relações de trabalho, de convivência emocional familiar com tranquilidade nos problemas que vão surgir aí na vida futura, na vida adulta. Porque o mais difícil para uma pessoa é saber lidar com as frustrações. Realmente. Outro ponto muito importante é contextualizar. Trazer para a realidade da criança, já que ela gosta de animais, então trazer para essa realidade para que ela compreenda esses sentimentos. Laís, isso é excelente que você disse contextualização. Através de uma contextualização de um animal, como você citou, Laís, o pai traz para o cotidiano da criança as habilidades socioemocionais, desenvolvimento da linguística e do raciocínio lógico. O pai tem que aproveitar todas as chances que ele tem do diálogo com a sua criança. Então, conselho, né? Deixar o celular um pouquinho de lado, os pais, o WhatsApp. Saber dosar o uso, né? Saber dosar. Dona Ivone, a metodologia 1, 2, 3 e 9, estratégia educacional, também envolve a família no processo da alfabetização? Com certeza, 100%. De que forma? Da forma lúdica. Por quê? 1, 2, 3 e 9, estratégia educacional, ela é uma estratégia que o pai não vai usar dentro da escola, e sim em sua residência. Por ser longe dos olhos de um professor, mas acompanhado por uma equipe de profissionais, muito bem acompanhada, o pai vai ter uma ferramenta educacional da parte que ele não sabe fazer com o filho, que é isso que nós estamos conversando aqui. Contextualização de habilidades socioemocionais, o pai não sabe puxar o diálogo. A professora Alice puxa o diálogo e deixa uma tarefinha de casa, né?
olha, vocês conversem com a família sobre este assunto. Então, ali ela fala da união, de ser unidos, ela fala de protagonismo, de todas essas emoções que nós já citamos, e ela deixa sempre uma tarefinha. Conversa com alguém que está perto de você sobre isso, dê um abraço, explique o que aconteceu, e a criança vai fazer isso. Então, ela fazendo isso, através, vamos dizer, entre aspas, 1, 2, 3 e 9, estratégia educacional, é um filme educacional de bonecos que trabalha contextualização, raciocínio lógico, habilidades socioemocionais, música e história. É isso que nós criamos, né, Laís? Sim. A metodologia nova que a senhora escreveu, ela está totalmente relacionada com o Colégio GV. Exatamente. Né? Na verdade, né, entre nós aqui, entre famílias que estão nos ouvindo, eu trabalhei toda a minha experiência de professora, de mãe, mais de 30 anos, fiz tudo isso acontecer escrevendo material 1, 2, 3 e 9, estratégia educacional. Eu vejo que é uma ferramenta, Laís, que vai ajudar as famílias muito, porque a parte didática, nós professoras sabemos o quanto é difícil ensinar uma criança a ler e escrever. Eu falo, parabéns para professores alfabetizadores. É um trabalho árduo, imenso, intenso, e muitas escolas sofrem quando chegam neste parâmetro, alfabetizar. Fazer a criança ler, escrever, contextualizar e raciocínio lógico. Porque ler e escrever é uma coisa. E você ler, escrever, contextualizar e ter raciocínio lógico é outra história, né? Então, vamos pensar assim, 1, 2, 3 e 9, ele é uma ferramenta lúdica, um filme educacional que o pai aperta um botão, vamos usar essa brincadeirinha, né? Aperta o botão e coloca o seu filho para ouvir. Chega em casa um livro físico e o pai abre a página, depois que ele ouviu o filminho e diz, filho, e agora? Diz para mim, o que você aprendeu dessa página? Tenho certeza, família, sabe tudo. Vai saber fazer ou não vai, Laís? O que você me diz? Com certeza. O que a gente percebe na metodologia 1, 2, 3 e 9? Todas as atividades são muito dinâmicas, contextualizadas com o universo infantil, então realmente motiva os alunos para a aprendizagem. E eu falo que é uma praticidade para as famílias, né, Dona Ivone? Isso que eu quis levar no mercado, tá? Ainda não levei, nós estamos terminando, porque ele está assim passando pelos últimos detalhes para chegar às famílias em fevereiro. E eu vejo que é uma inovação prática, sim, Laís. Método prático, útil, que vai trazer a alfabetização contextualizada, com raciocínio lógico, com tudo que uma família necessita de apoio escolar. Crianças vão para a escola, certo, pais? E essa metodologia é um apoio escolar, apoio para vocês, famílias. A metodologia, a gente pode dizer que é a formação aí de um aluno protagonista, autônomo, pronto para o século XXI. Com certeza. Imagina seu filho, vamos, né, prosperar um pouco. 2035, mais ou menos, ele deve estar aí entrando na universidade. Isso. Né? Protagonista, raciocínio lógico, independente, autônomo das suas atitudes, com esse apoio escolar que você vai ter o privilégio de oferecer aos seus filhos. Realmente, Dona Ivone. Então vamos aproveitar aqui para divulgar aí as nossas mídias. Com certeza, vai ajudar muitas famílias. Então eu deixo aqui os Instagrams. Isso. 1, 2, 3 e 9, estratégia educacional. Muito bem, Laís. Deixo também Colégio GV Coque, @ Colégio GV Coque. Laís, o seu Instagram? Laís Berti. O meu, Ivone Dirame. Contamos com vocês. Participe sempre conosco. Até mais. Até mais.